Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Já desejo para você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora em que você está assistindo este vídeo. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. A fé genuína, a fé que traz o resultado, é a ausência de dúvida. O homem que duvida, esse homem não pode receber nada do Senhor. Não é porque o Senhor vai ficar aborrecido e vai punir a pessoa porque a pessoa não acreditou nele, porque a pessoa não teve fé. Não. Você precisa entender que Deus, que é Espírito, que é amor, ao dizer que é Espírito, o Espírito da vida, a intensidade mais poderosa da força. Então, quando você tem consciência que Deus é a maior potência, o maior poder em forma de energia, e essa energia ela opera a partir através de você, e você, ao complementar, entendendo que quando a Bíblia diz que Deus é amor, amor que lança fora todo medo, está dizendo o seguinte: olha, no amor não há nada de fraqueza. E a fraqueza seria quando uma pessoa em suas crenças acredita que é normal ser enfermo. Então essa crença é sinônimo de fraqueza, porque ela é oposta à vida. Quando uma pessoa acredita que é normal ter uma vida de escassez financeira, essa crença é o oposto da vida, porque em Deus, na compreensão, na composição original de Deus, Deus que é amor, não existe falta. Lembre, Ele é o Criador. Então, quando uma pessoa ela crê dessa maneira, essa interrupção, essa crença é o oposto da vida, que é o oposto da força, que é o oposto do poder. Então isso é o mesmo que dúvida. A pessoa acredita em Deus, segundo ela, mas a forma que ela acredita em Deus, ela imagina um Deus fora dela, muito distante, sentado em um lugar muito distante, um senhor de cabeça branca, de cabelos brancos, sentado em uma cadeira de rei, e de lá ele está julgando as pessoas. Esse pensamento é totalmente equivocado a respeito de Deus, porque Deus é Espírito, e Deus que é Espírito se manifesta, o propósito dele é morar dentro de nós, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele, a princípio pelo Espírito, e o Verbo se fez carne e habitou conosco. Então, Deus, a primeira das suas criações, foi a humanização. E é essa humanização que a Bíblia chama do Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então você vê, no princípio era a palavra, o Espírito, e a palavra estava olha, a palavra sendo utilizada a partir através de um elemento, o homem, o Filho. E todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, o Espírito fez o homem e hoje o Espírito mora dentro do homem. Não sabeis que vós são templo e morada do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus puro, sem ter mistura de crenças, de compreensões erradas. E quando uma pessoa acredita que as dores dela, o sofrimento dela, as enfermidades delas, como alguns acreditam, é resultante de um capricho de Deus, do divino, que está punindo, está cobrando,
essa crença não está apoiada na verdade, porque Deus também é verdade, que é vida, que é justiça, que é amor. Então essa ausência, essa decomposição, essa mistura, a pessoa crê em Deus, crê que Deus é bom, mas ao mesmo tempo ela crê que Deus pune ela, ou ela crê que ela vive à mercê da sorte, que os males podem chegar em qualquer pessoa a qualquer momento. Quer dizer, essa mistura, essa confusão é o mesmo que colocar, como é que eu lhe digo? É o mesmo que misturar em uma semente boa, aonde dava uma árvore frutífera. E essa árvore frutífera, vamos imaginar, o fruto dela, quem comer o fruto dela não morrerá jamais. Inclusive, a palavra, a Bíblia faz essa analogia. Quem comer esse fruto não morrerá jamais, que é a verdade. Mas aí foi infiltrado dentro do DNA da semente veneno, coisa mortífera. Aí a pessoa vai pegar o fruto, vai comer o fruto e vai adoecer e consecutivamente morrer. Qual é a conclusão que ela vai chegar? Eu fui enganado, aquela palavra não é verdadeira. Essa consciência muitas pessoas têm a respeito de Deus. Por quê? Porque foi acrescentado às crenças das pessoas que, independe como ela viva, tudo é normal. E isto é o contrário, está fora do plano original de Deus, porque no plano original de Deus, no tocante à nossa autoridade, nós fomos chamados para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda, para governar e não para ser governado, para prosperarmos em tudo em que colocarmos as nossas mãos. Do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. E todas as coisas que são do Senhor são nossas. Deus ama dar prosperidade ao seu povo, porque Ele próprio, a sua essência, é pura riqueza, não há escassez nele. Ele, o Senhor Deus, Ele é a vida, Ele não pode adoecer, porque Ele era a vida. Então, tudo que Deus é, chega até nós a partir, através de uma informação, porque o crer só vem pelo ouvir. Então, é por causa da ausência de clareza, de compreensão, e infelizmente, muitas vezes se ouve essa confusão é transmitida, essa semente desse fruto que deveria ser da vida, muitas vezes são contaminados nos altares dos templos. Chega até as pessoas, e aí quem recebe, já recebe contaminado, então é impossível ter uma vida boa. Então você precisa ver Deus, que é Espírito, como Deus é amor. E quando você crê em Deus da maneira correta e se assume da maneira correta, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ou seja, na medida que você crê em Deus como sendo Ele, a saúde perfeita, a vida perfeita, porque a vida não pode adoecer. Aquele que crê em mim, que esteja morto viverá, os que verão e crê não morrerão jamais. No momento que você crê dessa forma, se o seu corpo estava doente, então o verdadeiro amor, que é Deus, essa consciência que Deus é a vida e que o poder dele é superior a todos os outros poderes. Porque se você é templo e morada do Espírito Santo, você é uma casa de Deus. A Bíblia diz assim: se o valente guardar armado a casa, e segurança estão todos no interior da casa. Então você, ao entender que a doença, ao vir para o seu corpo, é uma afronta para Deus, porque Ele mora em você, se você crê na verdade. Mas suponhamos que você não tinha consciência e agora acabou de ter consciência. Então o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, na prática, na medida que você crê na verdade que Deus é pura vida, quando essa verdade ser firmada no seu coração, quando essa verdade fazer parte de você, essa verdade se torna um.
automaticamente essa verdade lançará fora tudo que é contrário a ele, tudo que é oposto a ele, ou seja, lançará fora a enfermidade. Quando você entender, se assumir, a sua consciência se convencer que Deus é todo riqueza, é pura riqueza, que não há falta em Deus, que não há escassez em Deus. Quando você se firmar nessa consciência, a consciência da riqueza lançará fora toda a escassez. E assim, na medida que você for tendo consciência da plenitude da vida, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Na medida que você se firmar na verdade que é Deus, a verdade joga o oposto de você para fora de você. Aí o tema da mensagem anterior, e o verbo se fez carne, porque está muito claro em toda a Bíblia. O verbo se fez carne e habitou conosco. Isso é um princípio, ou seja, compatível com as tuas crenças, com o teu conceito de verdade, com a tua compreensão de quem é Deus e quem é você, e até que ponto você está fechado com Deus e exerce autoridade. Ou seja, a tua vida, a tua realidade em todas as áreas é o reflexo exato, matematicamente exata ou exato, das tuas crenças. E o verbo se fez carne. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, você precisa entender essas questões. Abrindo mais duas questões muito importantes para você entender, eu vou estar citando ou relembrando a leitura de ontem, de Efésios 1. Primeiramente, você vê Paulo intercedendo pelas pessoas e a oração dele foi: eu oro a Deus, o Pai da glória, o Pai da glória. Glória é o topo do topo de tudo que é de melhor, de mais honrado, de mais poderoso, de melhor, etc. Então Paulo está iniciando a oração dizendo: eu oro, intercedo por vocês para que o Pai da glória possa iluminar o vosso entendimento, para que vocês possam se dar conta da grandiosidade que é em fazer parte, de fazer parte do corpo de Cristo, de ser um com Ele. E Paulo usa lá o chamamento, para que vocês possam se dar conta da profundidade, da grandiosidade e do tamanho da glória, da honra, do poder, dos privilégios, da maravilha. Quando você tiver clareza, conhecimento, e aí ele usa lá o termo, dos santos na luz. Santo por quê? Assim como Deus é amor, ausência de toda impureza, se espera que nós, que somos santos, santo por quê? A ausência de contaminação do mundo, no sentido, as nossas crenças, porque o Filho, e o verbo se fez carne, o Filho. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir, mas o ladrão, quem é o ladrão, quem é o Filho? Na medida em que eu foco na vida, compreendo a vida e assumo o governo de Deus, creio que, mesmo ou apesar de Jesus ainda não ter vindo em um corpo glorificado, mas nós já estamos debaixo do governo dele. Eu assumo, eu sou a parte corpórea dele em corpo, e eu assumo aqui. Então, na medida em que eu assumo e olho para Deus que é Espírito, com essa consciência, não vou acreditar em nada que seja ruim. Então eu me fiz santo, porque eu sou um instrumento de reproduzir a vida. Onde não prosperava, vai prosperar. Onde a doença onde a doença reinava, não vai reinar. Porque nós somos o exemplo de Jesus. E Jesus entrou em uma casa de um homem chamado Jairo, apenas um dos casos, que naquela casa até então estava reinando a morte. Quando ele chegou, as pessoas, as mulheres disseram: a criança já morreu, não tem mais tempo, não tem mais nada a ser feito. Jesus disse: não, a menina vive. Questionaram com ele: mas por acaso nós não sabemos quando uma pessoa está morta? Jesus disse: vocês conhecem a morte,
Eu, porém, conheço a vida. Porque, de fato, aquelas pessoas, elas não tinham consciência que Jesus tinha um poder dentro de si, que estava sobre suas palavras, sobre os seus ombros, sua responsabilidade, a força que desmancha a morte, o poder superior. Aquelas mulheres não conheciam. E ele chegou na menina que para todos estava morta. Isso mostra o reinado do inimigo de Deus, que é a morte. Quando ele disse, levanta, a menina levantou. E ali ele estava acostumando, levando as pessoas a entenderem que a glória não é da morte. Que a glória, que existe um poder que não está lá em cima, estava ali em forma humana. Foi isso que Jesus disse, vinde a mim, vede a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Ele disse para que as pessoas começassem a entender que esse eu e o Pai somos um não era um privilégio exclusivo dele. As obras que eu faço, vocês poderão fazer também, até maiores. Então, muito bem, quando uma pessoa tem consciência e ela absorve só a verdade, que é Deus, a vida, a saúde, a prosperidade, naturalmente essa verdade irá se manifestar. Então essa pessoa é o filho. Essa pessoa, ela tá cumprindo o propósito dela. Ela e o Pai é um. Mas quando a pessoa crê na miséria, crê na escassez e ainda atribui como vontade de Deus, crê na enfermidade, que é normal, etc. Isso usa um monte de palavras, até da própria Bíblia. Então essa pessoa é o ladrão, porque ela está sendo um instrumento aonde a vida está sendo roubada, está sendo um instrumento, porque o céu pertence ao Pai. Mas o mundo, o Pai entregou aos filhos dos homens. Aqui no campo humano, o campo humano responde os impulsos humanos. Para qualquer coisa ser criada ou criado, só criará seguindo esses padrões, esses princípios. E o verbo se fez carne, e o verbo se fará carne. Para qualquer miséria se instalar nesse mundo físico, só se instalará porque alguém crê. Tudo é assim. Tudo é assim. O mundo é o reflexo da consciência das pessoas. O mundo no todo. Individualmente, o nosso mundo particular é o reflexo das nossas crenças. Então, o verbo se fez carne e habitou conosco. Então nós estamos falando de Efésios. Aí continua a oração de Paulo. Eu oro para que vocês tenham consciência e que vocês descubram o poder de Deus. Entenda que esse poder é para vocês operar ele. E esse poder que é o mesmo que já operou em Cristo. E o que foi que fez com Cristo? Esse poder entrou em operação em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos e elevando Cristo para as regiões celestiais, a última das dimensões. O que na prática isso significa? Na prática significa dizer que não existe males de baixo, nem de médio e nem de cima. Nem enfermidade, nem tristeza, nem medo, nada, absolutamente nada poderia ou exerceria autoridade sobre Cristo. Traduzido, ele venceu a morte, ele não morre mais. Ele não sabe mais o que é medo. Ele não sabe mais o que é tristeza. Não existe ninguém acima dele só o Pai. Então o poder de Deus entrou em operação, pegando Jesus e levando acima nas regiões celestiais. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. É disso que Paulo também está falando em Efésios. Muito bem, no tocante a Jesus, você até aceita. Pois é. Só que o Senhor Jesus, ele foi o primeiro filho. Ele foi a imagem visível de Deus que é invisível. E o propósito dele é levar muitos filhos à glória. E a continuação de Efésios continua dizendo: pois assim também
Vocês estavam mortos nos vossos pecados, como Cristo estava morto. O poder de Deus entrou, vocês também estavam mortos. E o mesmo poder, a partir através da consciência de vocês serão renovada. O mesmo poder também pegou Jesus. O mesmo poder também pegou vocês dentre os mortos e elevou e sentou vocês juntamente com Cristo, na mesma posição de Cristo, nas regiões celestiais, ou seja, venceu a morte. Aqui eu abro um parênteses para explicar um dos propósitos do nosso canal. Você tem assistido muitos vídeos que eu coloco de livro, porque esses vídeos, ele tem muito a somar na minha vida, na sua vida e na vida de todos que pararem para ouvir, para absorver. São muitos. São conhecimentos que esteve oculto propositalmente, porque quando Cristo começou a pregar essas verdades, que é o que hoje nós chamamos, ou chamam de metafísica, ou chamam do novo pensamento, que na verdade não é novo. Jesus se vê que foi um dos primeiros que começaram a pregar essa questão da transmutação, de pegar através da fé e da mente e transmutar o espírito em matéria. Ele fez isso quando ele multiplicou os pães. Ele fez isso quando ele transformou a água em vinho. Ele fez isso quando ele atraiu os peixes para Pedro pegar. Isso é metafísica. Isso é transmutação. Então ele fez com um poder superior, que é o poder do qual nós estamos aprendendo sobre ele para manusear ele. Então, muitos desses homens e mulheres que eu coloco no canal estão trazendo à tona. Isso começou aproximadamente no meio do século. É o chamado pensamento novo. Esses pensamentos novos foram roubados do povo, porque 300 e poucos anos depois de Cristo, a igreja, uma das maiores igrejas, que se tornou uma igreja fora dos propósitos da igreja, viu o povo que estava entendendo, que estava se fortalecendo, essa coisa de o Pai e a pessoa ser o de Deus, ser um com a pessoa. Os líderes religiosos viram isso como uma ameaça, porque estava tirando o poder deles. Então, eles começaram a colocar regra. Isso no tocante à igreja e até mesmo na questão social política, a ponto de punir severamente os que desobedecessem. Então, com essa ameaça foi tirando essa crença e as pessoas começaram a ficarem com medo, e alguns foram cumprindo o seu ciclo de vida e os outros não sabiam. Então, a ponto desse entendimento ser oculto, ficar, sabe? Então, esses entendimentos estão vindo à tona agora. Esses entendimentos, e qualquer um que venha somar, vem de Deus, do Pai das luzes. Mas muitas pessoas que são cristãs, durante os anos, receberam tanto espírito de escravidão que tem medo. O caminho está levando à vida, mas eles têm medo por causa do espírito de escravidão. E um dos meus propósitos, do propósito do meu chamado, é quebrar essas cadeias. Tirar as pessoas das trevas, porque esse é o propósito. Então, muito bem. Estou esclarecendo isso para quê? Para mostrar para você, para dizer para você, muito desses escritores que falam essa parte no tocante, eu vou usar o termo técnica, modelo, ensinamento de alcançar os objetivos para esse mundo, que não tem nada errado nisso, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós devemos, os três são importantes, não podemos cuidar mais de um e menos de outro. Porém, é preciso que você entenda, e eu verdadeiramente acredito, que muitas dessas pessoas que têm dado sua parcela de cooperação irão ser ajudadas a partir através do meu ministério, desse canal.
como eu falei ontem, eu não acredito que uma pessoa entenda isso aqui e despreze, só se ele não tiver juízo. Então vamos lá. Muitas dessas pessoas que ensinam, na hora da morte, eles acreditam como? Eles acreditam que você deve ser uma pessoa boa, porque quando você parte dessa para outra, você pode ser promovido e você pode ser elevado a sua consciência para um nível maior, e assim você vai usufruir do benefício de ter sido bom aqui. Você pode ser o administrador de Marte, você pode ser o administrador, sei lá, você pode novamente cooperar para a humanidade. Ou seja, observe que se cria fonte entre o invisível e o invisível, ignorando Jesus. Pensa comigo. O Senhor Jesus, ele foi o único que viveu como homem aqui nessa terra em um corpo físico e morreu e venceu a morte. Então, ao vencer a morte, aquele homem que recebeu de Deus a autoridade e a autonomia, que a força que vence a morte, ele é o único representante, está atrelado ao nome dele. Por isso, o nome de Jesus é colocado acima de todos os nomes. Nenhum desses outros, ainda homens que fizeram uma obra linda, eles morreram e continuam mortos. Não ressuscitaram. Vai entendendo. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Então, o maior dos problemas é a morte. Abro um parênteses, você vai entender com clareza. Quando se aparece uma nova doença, você vê que os governos, a ciência, se mobilizam, muitas vezes quase desesperada, a busca para encontrar um remédio, um antídoto que combata. Aconteceu recentemente na pandemia. E quando se descobre aquele alívio, porque se descobriu algo que combata aquele parasita, aquela doença, isso é muito bom. Pois é. Só que até então nunca se descobriram um remédio que combatesse a morte. Vai entendendo? A morte. Qual foi o único? Jesus. Pois é. Com isso, para você entender que o Espírito Santo, que é o que foi enviado após Jesus falecer, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é dele a responsabilidade de orientar, de guiar, de ensinar todos que crê em o nome do Senhor Jesus. E todos os poderes, na verdade, o único poder que fez Jesus ressuscitar é o mesmo que está no Espírito Santo. Portanto, para que alguém possa ser salvo, possa vencer a morte, só vencerá se tiver o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, que é onde está o poder superior da morte, porque o nome dele está acima, só está os que estão em Cristo Jesus. Porque em nenhum outro nome há poder. Por isso que é importante reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É só você olhar. Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. E os que viverão e crer, não morrerão jamais. Então, essa promessa. Então, vamos imaginar que essa teoria da reencarnação seja correta. Estou aqui questionando com você. Você é um ser pensante. Vamos lá. Suponhamos que seja correto. A pessoa morreu, e aí foi para algum lugar, ficou aí de boa, sei lá quanto tempo, e aí novamente volta, segundo eles mesmos falam que a consciência não morre. Então isso por si só, naturalmente, obrigatoriamente nós deveríamos lembrar. Mas deixa lá, suponhamos que seja verdade. A pessoa foi para algum lugar
Aí chegou a oportunidade, voltou, vai recomeçar da onde ele fez. E aí vai viver seus 50, 80, 100 anos. Vai chegar o fim. Vai morrer de novo. Aí vai para lá de novo. Vai vir de novo. Cadê a coisa boa nisso? Só isso. Olha para a palavra de Deus. Bora olhar para a promessa da Bíblia. Primeiramente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus irá governar neste mundo a partir de Jerusalém. Você não sabia, não? Está lá em Apocalipse 20. E a Bíblia mostra com clareza absoluta, em toda a Bíblia, nos profetas, em Apocalipse, o próprio Jesus falando, que ele governará a partir de Jerusalém, e Jerusalém se torna-se a capital do mundo, o maior templo, e lá em Jerusalém, dentro dos limites de Jerusalém, aonde está Jesus com os ressuscitados, não entrará nenhum tipo de doença, de mal nenhum, e que lá vai ter uma árvore que serve para a cura das nações. Quem são os que vão estar lá dentro? Aqueles que creram no Senhor Jesus, que foram ressuscitados, porque a palavra de Deus afirma em várias passagens que quando ele vier, os que estarão vivos terão seus corpos glorificados, ou seja, igual o dele, é um corpo onde não sofre mais nenhum tipo de dano, de ameaça, entende? E a partir do governo instalado em Jerusalém, o Senhor vai designar para o mundo inteiro homens que também como ele tem um corpo glorificado, que não temem, porque aí tem toda a autoridade e poder, porque não pode ser atingido, para aplicar a justiça. E aí esse mundo vai experimentar de um gozo, de uma paz, de uma prosperidade, de uma felicidade, não momentânea, eterna. Vamos entendendo isso. Vamos entendendo isso. Porém, a mesma Bíblia também fala que após a grande tribulação, durante a tribulação, eu abro um parêntese, há muitas pessoas preocupadas em descobrir quem é o anticristo. Já descobriram tanto o anticristo. Olha, descobrimos o anticristo. O que eu quero saber quem é o anticristo? Não me interessa. Sabe por que não me interessa? Porque quando Jesus disse assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra, é todo o poder. E o poder de Jesus, que é o poder dos santos, é superior ao poder do anticristo. Quando o anticristo surgir, que vai surgir, por quê? Se Jesus foi a encarnação da vida, do bem de Deus, automaticamente pela justiça divina se deu o direito de haver a reencarnação ou a encarnação do mal, é o anticristo. Então, quando ele surgir, ele vai fazer barbaridade, mas não sobre os que estão em Cristo, porque os que estão em Cristo estão acima, ninguém poderá atingir, e o céu guardará essa pessoa, esse grupo de pessoas, essas pessoas. Então a palavra de Deus é muito clara dizer que os que estão em Cristo serão para os seus corpos glorificados, e quando ele vier, os mortos que passaram nele, que estão nele, serão também glorificados, serão ressuscitados com o corpo glorificado para reinar nessa terra juntamente com ele. E aí ele designará nos quatro cantos da terra homem semelhante a ele. Mas você vê que ao mesmo tempo vai continuar pessoas com corpos mortais. É claro, a Bíblia fala que a vida dos homens serão longas como era no tempo antes do pecado, quando era lá no princípio. Fala que a vida dos homens serão como a vida das árvores. Então vamos pensar. De um lado está a promessa feita pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, por todos os profetas, que os que creem no Senhor Jesus não morrerão porque a morte não tem poder sobre eles. Eles serão transformados e ficarão em repouso total até a volta de Jesus. E os corpos dos mortos voltarão em corpos glorificados. Os que estão vivos terão seus corpos glorificados para limpar essa terra de toda injustiça. Homens com os corpos indestrutíveis para governar aqui.
Vamos comparar essa promessa com a outra. Você morreu, vai para algum lugar, fica lá um tempo, pode voltar de novo e fica nessa coisa. Então, mesmo que isso fosse verdade, suponhamos, sendo isso verdade, compare as duas promessas. Eu prefiro estar do lado de Cristo. Porque o único poder que superou, que venceu a morte, já foi provado em Cristo. O único que morreu e ressuscitou. Então é isso que Efésios está falando, que nós estamos acima, não morreremos jamais. Porém, no tocante às leis naturais, as leis da atração, da visualização, nós, cristãos, devemos dominar ela. Porque Deus não puxa sardinha para ninguém. Quero fazer um contraste para que você possa ter uma base para o teu raciocínio. De um lado está muitas pessoas que não reconhecem, não sabem dessas verdades no tocante à dimensão superior à imortalidade. Mas no tocante às leis naturais, a lei da atração, a lei da visualização, eles se desenvolveram e eles são bons nisso. Então, independente deles crer em Cristo e ter o poder da última dimensão, que esse poder da última dimensão tem a ver com a não mortalidade, porque não tem ninguém acima deles, eles não têm esse poder. Mas no tocante às leis da atração, eles são bons. Eles focam no bem, eles se enchem do bem, elevam a sua consciência e eles atraem o bem. Então, onde é que esses irão perderem? Eles irão perderem porque quando chegar esse grande acontecimento, segundo o próprio Jesus disse, os poderes do céu serão abalados, o poder do universo. Na prática significa dizer que a glória que está em Jesus, juntamente com a glória dos ressuscitados e salvos, será descompatível com a capacidade do mundo atual. Então o poder magnético que está em Jesus é tão grande que o Sol se moverá do seu lugar, a Lua. Por isso, os poderes do universo, da Terra, do mundo, dos céus, serão abaladas. Então, por que esses, mesmo as pessoas sendo bons ou boas no tocante às leis, a lei da atração, que atraiu, por que eles irão se perder? Porque as leis que estavam sobre ele eram capazes de mover as leis naturais. Era o suficiente para mover as leis naturais. Porque mesmo a pessoa não tendo o poder da última dimensão, mas ele tem algo de Deus nele. Ele foi formado, o fôlego de vida veio de Deus. Porém, o poder que eles estão acostumados a manusear não vai dar nem para mover um papel em comparação com o poder do novo céu e da nova terra. E eles perderão nisso. Mas no tocante à vida, no tocante à realidade, eles são bons. Eles aprenderam, como eles falam, colapsar, a transmutar. E não tem nada errado nisto. É um direito deles, isso é bom. O mundo fica melhor. O mundo passa a ter mais riqueza. Eles quebram essas crenças negativas, crenças limitantes, isso é muito bom. A cooperação que eles estão dando para o mundo é muito bom. Mas eles perderão no que se trata da última dimensão. Muito bem. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que acreditam em Jesus, dão a vida para Jesus, mas não entendem nada das leis. Eles acham que eles podem quebrar as leis naturais. Eles pensam negativo, falam negativo, ficam mendigando o que por direito é deles. Tem uma vida abaixo do normal, a maioria. Todos os dias estão lá, pedindo, chorando, com aquele espírito, sei lá, respeitosamente, eu não quero nem falar. Olha esses dois contrastes. Olha. Então imagina esse grupo que entenderam a lei da atração, entendendo a superior. E imagine esse grupo que já crê no poder superior, mas quebra a lei da atração, quebra as leis naturais, entendendo e se ajustando. Olha como esse mundo será melhor. E eu estou acreditando que as pessoas vão entenderem e vão viver uma maravilha. O reino de Deus começa aqui, é uma das filosofias do meu propósito, do meu ministério, já começou. Eu já entrei no reino
Meu corpo era todo enfermo. Quando eu me convenci que o poder da vida, o poder de Deus é maior, e a consciência me firmou, expulsou do meu corpo as enfermidades, e as enfermidades não se instalam do meu corpo. Quando eu entendi que o poder de Deus é para mim prosperar aqui, essa parte foi a que eu mais demorei a entender. Exatamente por causa das crenças. É por isso que eu estou com toda a força, toda a determinação. E esse canal eu fiz exatamente para demarcar essa nova fase da minha vida. Eu tenho 15 anos que eu ensino a fé, que eu ensino mais ou menos sobre isso. E olhando mensagem de 15 anos atrás, eu não tinha essa dimensão, essa questão no tocante à transmutação, às leis, que isso também é novo, mas eu já pregava algo similar. E foi aquilo que eu ensinava, pelo fato de eu falar e ensinar, que me trouxe o conhecimento que eu tenho aqui. Mas eu tenho 15 anos ensinando isso para as pessoas no tocante à cura, e levar essas verdades para as pessoas e ver a doença de uma vez saírem das pessoas, oprimidos serem libertos, pessoas viciadas a alcançar. Por quê? Porque a consciência desse poder, ao entrar, ela lança fora tudo que é contrário a ela. Tá bom? Então eu quero concluir com oração novamente para você. Eu quero que você acostume essa oração. Então, eu sou Deus que é amor, é ausência de enfermidade, ausência de fraqueza, ausência de pobreza, ausência de tudo que é contrário à vida. Ele é amor, é a perfeição, é o puro. E o eu sou é tudo isso em você, essa conjunção. Eu sou, você é, a tua realidade é o que você é. Então, quando você tem consciência e você começa a declarar: eu sou amor, eu sou todo riqueza, eu sou todo felicidade, eu sou todo paz, eu sou todo prosperidade, eu sou todo saúde, eu sou todo alegre, eu sou todo bem-sucedido. E você comece a liberar, tire um período, um tempo, e faça essa oração continuamente. Até aquelas verdades que você começou a falar, a princípio você não dava muito crédito, mas tudo que o homem fala, com o tempo, é aceito no seu homem interior. E quando é aceito no homem interior, a palavra se fez carne, e a matéria é consequência natural, a realidade da prosperidade, da saúde. Você tem uma pessoa, um ente querido, que está fora do seu comportamento natural, da sua realidade, está viciado em alguma coisa, está enfermo, está com algum problema. Que problema é? Então, imagine você, mesmo essa pessoa estando distante, imagine você estando lá no ouvido da pessoa, e você usa o nome dessa pessoa e diga: fulano, por exemplo, se a pessoa é uma mulher e é Maria, Maria, você é toda saúde. Maria, você é toda poderosa. Maria, você é toda livre de enfermidade. Maria, você é toda livre de vício. Maria, você é toda amada. Maria, você é toda feliz. Se for José, se for o homem, diga a mesma coisa. José, você é todo amor. Você é todo saúde. Você é todo paz. Você é todo riqueza. José, você é todo liberdade financeira. Nunca entre pelo polo negativo. Tá? Você tem que aprender a usar a oração da fé. Fale aquilo já no polo do ser. Eu sou, eu sou. Olha a diferença. Suponhamos que você quisesse que Deus lhe desse condições de você pagar suas dívidas. Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me dê dinheiro para pagar as minhas dívidas. Suponhamos que a sua oração fosse para a saúde. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse saúde. Você está no polo negativo. Cada vez que você falasse, mais a tua natureza iria estar aceitando como normal e piorando a situação do que já estava ruim. Mas tudo muda quando você se concentra já no resultado. Eu sou todo liberdade financeira.
eu sou todo saúde. Gratidão, Senhor, obrigado, porque todas as minhas dívidas estão pagas. Gratidão, Senhor, saúde, porque todo o meu corpo já está curado. Gratidão, Senhor, saúde, porque fulano está livre. Gratidão, saúde, porque fulano está livre de todas as dívidas, de todos os vícios. Gratidão, então você foca sempre o positivo, tá ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, já clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, e até o próximo vídeo. Haja paz dentro dos teus muros, calma e prosperidade nos teus celeiros.